Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Vol Webinar. Como de costume, a gente vai dar aqueles 5 minutinhos para todo mundo entrar, para a gente iniciar às 10h05. Como todos sabem, antes de dar os 5 minutinhos para começar o Vol Webinar, a gente vai falar um pouco mais sobre a API de voz da Meta, que é o Calling API. E aí agora a gente vai dar os 5 minutinhos para todo mundo entrar, para a gente iniciar mais um Vol Webinar.
Bom, agora que a gente aguardou os 5 minutinhos para todo mundo entrar, a gente vai seguir com a programação de mais um webinar. Dando agora só os avisos do começo do webinar, perguntas e respostas devem ser. A gente vai ter um momento de perguntas e respostas, que vai ser no final do webinar. Então, direcionem as suas dúvidas, as suas perguntas para o chat dessa reunião, que a gente vai ter um momento de perguntas e dúvidas no final do webinar. Eu vou passar um pouco da agenda para vocês agora. Antes, a gente vai falar um pouquinho dos hosts que vão estar com a gente hoje. A gente tem a Stephanie, a gente tem o Ricardo Mimura e eu na parte de apoio e apresentação. Sobre a nossa agenda, como falado anteriormente, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Calling API, que é a API de voz da Meta, que foi lançada em julho desse ano. Então, a gente vai desbravar um pouco mais o que é o WhatsApp Calling API. A gente vai conhecer um pouco mais sobre os recursos que estão disponíveis nessa nova função. A gente vai falar um pouco sobre o modelo receptivo e ativo do WhatsApp Business Calling API. A gente vai conhecer um pouco mais sobre os limites do WhatsApp Business Calling API. A gente vai falar um pouco sobre precificação, então quanto custa utilizar esse canal hoje, então quanto que custa utilizar o canal de voz. A gente vai falar um pouco sobre ROI, então qual que é o comparativo de uso do WhatsApp Business Calling API versus o uso da telefonia, o 0800 tradicional. Então, qual que é o ganho que as empresas têm em trocar o operacional do WhatsApp versus 0800? A gente vai ver uma demo do operacional, então o WhatsApp Calling API ao vivo funcionando, né? E a gente vai falar um pouco sobre as tendências do canal de voz para 2026 e a gente vai ter um momento de dúvidas e respostas e também um FAQ, que é as principais dúvidas que a gente tem sobre o tema, que a gente vai enviar para vocês. Lembrando que a gravação desse webinar, todo mundo que está participando, que se inscreveu, recebe a gravação e também recebe a apresentação e links úteis da própria Meta, documentação. Tudo vai ser enviado para vocês por e-mail até 48 horas depois deste webinar, tá bom? E aí eu passo falar um pouquinho da Vol, antes de mais nada, para vocês. Bom prazer, nós somos a Vol. Nós somos uma empresa que vem para o mercado com mais de 10 anos de história, com o propósito de unificar e tornar a parte de atendimento e relacionamento com o cliente mais fluido. Então, a gente traz esse propósito de que as relações humanas, mesmo que no ambiente digital, tem que ser algo fluido, algo orgânico, e a gente está aqui para facilitar essa comunicação entre clientes e parceiros. E a gente acredita muito que torna todo o processo traz valor para as empresas é essa troca e comunicação humana. Aqui alguns dos clientes que a gente tem hoje que acreditam no trabalho da Avó, então são mais de 6 mil usuários ativos, mais de 300 clientes dentro da nossa plataforma. Falando um pouco do ecossistema da Avó Solutions, então a gente tem a unificação de todos os canais de atendimento, então WhatsApp, redes sociais, a parte de voz, a parte de Reclame Aqui. A gente tem também a parte do operador, então, que vai facilitar a vida do atendimento na outra ponta. Você está me ouvindo de novo? Desculpa, pessoal, que acho que o meu microfone deve ter dado algum. Voltou? Voltou. Certo? Voltou? Uhum. Ah, desculpa. Voltando ao que a gente tinha falado antes do problema que a gente teve com o microfone, nós temos toda a parte unificada com IA, que é voltada para o operador, então, para facilitar o processo de atendimento, que é o workflows, que é a parte de automação interativa. Então, vai muito além de você construir uma automação. A gente fala de automações interativas, então, automatizar processos, e processos que se tornam interativos. Tem a parte do Vocal Pilot, que é um copiloto de atendimento, tem o Quality AI, que é voltado para pesquisas de satisfações que são feitas com inteligência artificial. Tem o Val Sentimente. Tem a parte de chatbot, que é o atendimento 24/7. A gente é conectado com as principais IAs do mercado. A gente tem acesso desktop, Android, iOS. Tem os níveis de usuário. Tem integração com os principais CRMs, seja de cobrança, seja de marketing. Então, um pouco do ecossistema da Vol. Agora, entrando na nossa agenda,
A Stephanie, que vai acompanhar a gente, ela vai falar um pouquinho sobre o que é o WhatsApp Business. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar novamente, né, sobre o WhatsApp Business Calling. Vou explicar o que é, como funciona, quais são os limites e também a precificação dessa funcionalidade. Pode passar. Bom, então no dia 15 de julho, né, desse ano, a Meta ela anunciou oficialmente a nova funcionalidade, né, WhatsApp Business Calling API. Essa nova novidade, ela permite que as empresas elas consigam realizar chamadas de voz, né, diretamente pelo WhatsApp, né, pelo aplicativo ali, usando o VoIP, né, de uma forma nativa ali da plataforma. Então, com isso, o WhatsApp Business deixa de ser apenas mensagens, né, e agora passa a oferecer ligações integradas de uma forma ali escalável, né, atendendo às empresas de qualquer tamanho. Então, como eu comentei, o WhatsApp Business é um recurso oficial da Meta e que permite que as empresas façam as chamadas de voz, né, pelo WhatsApp, usando a internet, né, que é o VoIP. Então, ou seja, não é necessário mais um telefone fixo, né, ou operadoras de telefonia ou aplicativos externos, né. A chamada ela funciona como uma ligação comum no WhatsApp, né. É, quando você abre ali o seu WhatsApp, o aplicativo, você consegue ligar para uma outra pessoa que tenha esse aplicativo e através ali do API, né, da API, você consegue fazer como se fosse através do aplicativo, mas aí você vai estar utilizando ali a internet e a nuvem, né? E com isso, é tudo controlado via API, permitindo que as empresas elas consigam iniciar, né, uma chamada pelo próprio sistema. Então, agora a gente vai falar de alguns recursos, né, que estão disponíveis nessa API nova. Então, os recursos disponíveis atualmente, né, até o momento, é receber e fazer chamadas de voz diretamente pelo WhatsApp, ativar e desativar o ícone de chamadas para poder o cliente conseguir ali entrar em contato com a empresa, usar templates, né, interativos, tanto o template como mensagem interativa, ali utilizando botões de chamadas, definir quando as chamadas elas podem acontecer, né? Então você consegue colocar ali um horário de funcionamento. Também é possível desativar as chamadas temporariamente, né? De uma forma ali automática, até com rejeição. Então, quando tiver feriados ou a empresa não funciona, você consegue já configurar isso e aí você fica tranquilo, porque quando chegar naquela data, o cliente não consegue ali entrar em contato com você. Nesse próximo slide aqui, é só para explicar como é que funciona para ativar essa função dentro do número, tá? Então, dentro do Facebook Business, né, ali de vocês, na parte de gerenciador do WhatsApp, tem todos os telefones que estão conectados, né? Então, estão ativos. Então, quando você entra ali na parte de configuração desse número, vai ter uma aba de configuração ali de voz, e aí vocês conseguem habilitar essa função de permitir ligação de voz, permitir retorno de ligação, exibir o botão de ligação para o cliente conseguir fazer o receptivo, definir o horário, né, ali de funcionamento da empresa e interromper, né, as ligações, conforme tinha falado em questão do exemplo ali de feriados, né? Isso é, por enquanto, quando vocês quiserem ativar essa função e adquirir ali junto com a Vol, inicialmente é necessário configurar dentro da conta, né? Mas no nosso roadmap a gente até já desenhou para todas essas opções elas ficarem dentro da plataforma da Vol, né? Então vai ficar sincronizado e aí vocês conseguem fazer toda essa configuração através da nossa plataforma sem precisar ficar entrando dentro do Facebook, que é um pouquinho complicado e eles sempre ficam alterando
as funcionalidades ali de lugares, né? Mas por enquanto, quando vocês quiserem, né, ter essa função, a gente acompanha ali na hora de configurar, que é um pouquinho complicado, mas é basicamente nessa telinha aqui que você consegue ativar e desativar essa funcionalidade. Bom, agora eu vou explicar como é que funciona receptivo e ativo, que é essa. A parte do receptivo é bem mais tranquilo, mas o ativo é um pouquinho complicado. Mas eu vou explicar como é que funciona. Então, começando aqui por chamadas receptivas, que é bem mais fácil. No receptivo, o cliente que ele inicia a chamada dentro do WhatsApp, né? Então, quando você habilita lá nas configurações para o botão aparecer, então é igual nesse exemplo que tem aqui, você abriu ali uma conversa dentro do WhatsApp e já aparece o ícone de fazer chamadas, né? Então, ele vai aparecer tanto nessa parte ali da conversa ou até mesmo quando você clica ali na imagem, né, que abre o perfil do número, aí também aparece o ícone para você conseguir realizar a chamada. E aí acontece pela internet, né, sem precisar sair do aplicativo. A empresa, ela recebe um alerta em tempo real no sistema, informando que está entrando uma ligação, né, e aí você aceita ou rejeita aquela chamada. Existe um tempo também limite para atendimento. Então, entre 30 a 60 segundos a empresa ali tem para atender essa chamada, senão ela cai. A empresa tem controle total também de decidir quando e como exibir o botão, né, o ícone de chamada. Então, você pode entrar lá nas configurações, desativar ou colocar um horário de funcionamento. Então, quando passar desse horário de funcionamento, o botão ele é automaticamente desativado. E um ponto importante é que não há custo para a empresa quando são chamadas receptivas, né? Toda ligação que é feita do cliente para a empresa, a Meta, ela não cobra nada, é gratuito. Bom, a gente vai agora falar sobre a permissão para retorno de chamadas. Então, antes da empresa realizar uma chamada pelo WhatsApp, o cliente precisa autorizar esse contato. Então, a API ela permite configurar uma solicitação automática dessa permissão. Então, quando o cliente tenta ligar para a empresa e não é atendido, ou seja, o cliente confirma que aceita receber a ligação e só depois disso a empresa pode retornar. Então, naquela telinha das configurações, dentro do Facebook, tem essa opção de permissão de retorno de chamada. Então, o cliente, ele tentou entrar em contato com a empresa, ninguém atendeu, e aí nisso, esse cliente, ele recebe uma mensagem automática perguntando, você quer que essa empresa, ela retorne em contato? Aí, se você colocar, o cliente colocar que deseja, a empresa, ela recebe uma mensagem automática ali do WhatsApp, né? Informando, ó, esse cliente ele tentou entrar em contato, vocês não atenderam, mas ele deseja um retorno. E aí a empresa consegue entrar em contato com esse cliente. Então, fica mais fácil de explicar com esse fluxo. Então, no primeiro, o cliente ele tenta ligar para a empresa, né? Clicou ali no botãozinho no ícone de chamada. Aí começou a chamada, né? A empresa não atendeu essa ligação. Aí o cliente ali no terceiro, ele já recebe uma mensagem, né? A empresa pode ligar para você até o dia X. E aí você vai conceder ali na quarta etapa, né? Se escolhe ou não, né? Que a empresa retorne em contato com você. E aí isso é tudo configurável. Caso a empresa queira, ela pode ativar, caso não, deixa desativado essa opção. Mas é muito bom, que às vezes a gente tem, dependendo da empresa, tem um volume muito alto, né? De ligações, e isso é legal de ter ativado para você conseguir entrar em contato depois com seu cliente. Então, só reforçando, então, sem a permissão ativa, a empresa ela não consegue iniciar uma chamada, que a Meta ela trabalha muito com a questão de privacidade, né? Então, ela zela muito por isso, para ter o consentimento ali do cliente. Aí, entrando na parte das chamadas ativas, né? Então, para a empresa conseguir realizar chamadas ativas, ela precisa primeiro da permissão do cliente, né?
diretamente pelo WhatsApp. Então, a empresa, para ela conseguir esse consentimento, ela precisa enviar um template, né? Um modelo ali de mensagem, ou uma mensagem interativa com um botão de chamada, né? Aí o cliente ele vai receber essa mensagem e aí ele vai escolher, ele vai definir ali nas preferências se ele permite ligações temporariamente, né? Ou não. E aí, assim que esse cliente ele autoriza o contato, a empresa ela vai receber essa informação, né? Que o pedido ali foi aceito, e aí vai ser aberto para a empresa entrar em contato com esse cliente, né? Então, esse processo ele garante uma transparência e consentimento, respeito e a privacidade ali do usuário. Nesse slide aqui, a gente criou um fluxo para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, né? Porque essa parte do ativo é um pouco complicada. Mas nesse fluxo, a gente deixou em três etapas, e a primeira etapa é a empresa, ela precisa solicitar a permissão de chamada. E aí tem duas opções. Quando tem uma conversa ali em andamento, né? Quando tem uma janela aberta, e quando não tem uma janela aberta ainda, a empresa precisa entrar em contato e ela precisa mandar um template, né? Então, quando não existe uma conversa, a empresa ela precisa mandar um template, precisa mandar um modelo de mensagem com um botão de chamadas para o cliente ali autorizar ou não. Então, nesse cenário, é necessário mandar um template. E quando outro cenário, quando existe já uma conversa em andamento, né? A empresa pode escolher entre mandar um modelo de mensagem solicitando ali a permissão do cliente para fazer a chamada ou como a janela já está aberta, a empresa ela consegue mandar uma mensagem interativa. A mensagem interativa é como se fosse um modelo de mensagem, né? Só que ele não é cobrado porque já tem uma conversa em andamento, a janela já está aberta ali dentro do WhatsApp, né? Então você pode mandar uma mensagem interativa, que é o ideal, né? Para não ter que pagar com o custo ali do template. Então você pode mandar uma mensagem interativa, mas mesmo assim precisa ter o botão de chamada, porque é necessário que o cliente conceda ali a permissão para a empresa entrar em contato. Então, depois de ter enviado para o cliente essa permissão, aí o cliente vai receber e ele vai definir a preferência, se ele permite a ligação ou agora não. Se o cliente colocar que ele não deseja que a empresa entre em contato, a empresa só vai conseguir mandar uma nova solicitação após 24 horas. Antes de 24 horas, a empresa ela não consegue enviar uma nova solicitação. Ou caso dentro dessas 24 horas o cliente do nada vá lá no modelo de mensagem e altere a preferência dele, antes ele tinha colocado agora não e ele alterou para que permite, aí a empresa vai receber novamente uma nova informação que o cliente alterou ali a permissão, né? E agora ele deseja receber a chamada. Aí a empresa consegue entrar em contato. Caso ele não faça essa alteração, aí só após 24 horas a empresa manda um novo modelo ou uma mensagem interativa solicitando novamente. E a terceira aqui etapa, que é a permissão aprovada, né? Então, a empresa, ela imediatamente recebe a informação que o cliente ali, ele concedeu, e aí a empresa pode entrar em contato a qualquer momento, né? Dentro do período de 7 dias. Ela consegue, entrar em contato. Passou 7 dias, precisa mandar uma nova, permissão ali, conceder uma nova permissão para entrar em contato novamente. Então, aí a empresa tentou entrar em contato com esse cliente, ela recebeu a informação que o cliente deseja, né? Que entre em contato, e aí ela tentou fazer essa ligação. Se o cliente não atender ou recusar, após duas chamadas não atendidas ou recusadas, o cliente recebe uma mensagem para reconsiderar a permissão.
E se a empresa continuar, mesmo assim, tentando entrar em contato desse cliente, após 4 chamadas não atendidas ou recusada, a permissão ela é revogada automaticamente para o agora não. E aí a empresa só vai conseguir mandar uma nova permissão daqui 24 horas. E aí, se o cliente atender, aí a chamada ela é conectada, que eles chamam de chamada conectada. Bom, a gente colocou alguns cenários aqui para vocês entenderem. Então, nesse primeiro cenário, é uma conversa de texto ali em andamento, né? Então, o cliente e o operador, eles estão em contato por texto, e aí o operador envia uma mensagem ali interativa com um botão para chamada de voz, né? E o cliente, ele clica nesse botão, permitir ligação, e o operador recebe a confirmação ali do pedido de chamada de voz aceita, e a empresa consegue entrar em contato ali através da chamada de voz. E isso tudo acontece ali dentro da conversa, não são conversas separadas, né? É tudo texto e voz num único lugar. Nesse segundo cenário, não existe uma conversa de WhatsApp texto, né, em andamento. Então, a empresa, ela precisa entrar em contato via voz com esse cliente e ela não tem uma permissão ainda. Então, ela envia um modelo de mensagem, né, um template. Esse template, ele vai com esse botão de interativo, né, de chamada. Aí o cliente vai receber essa mensagem e vai definir ali se ele permite receber as ligações, né, temporariamente ou agora não. E aí, como eu tinha explicado antes, se ele define que permite, a empresa já recebe a informação e que já consegue entrar em contato, e agora não, a empresa consegue enviar uma nova solicitação daqui 24 horas. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre limites. É, a Meta ela definiu algumas restrições, né, justamente para evitar spam e excesso de solicitações para o mesmo cliente, né, para não ficar ligando a todo momento. é, Aí a Meta colocou algumas restrições para que isso não aconteça. E uma dessas é o limite de solicitações de permissão de chamada. Então, como eu expliquei, quando o cliente define que ele não quer receber uma chamada, você pode enviar outra após 24 horas. Só que isso existe um máximo. Então, esse máximo de solicitações que você pode mandar para o cliente são 2 solicitações por usuário a cada 7 dias, né? Então, você manda uma solicitação para o usuário X, ele coloca que agora ele não quer receber, após 24 horas você pode mandar um novo, a empresa manda para esse mesmo cliente e ele coloca agora não. Então, só daqui 7 dias você vai conseguir mandar novamente uma solicitação, porque a cada 7 dias o máximo que a Meta permite são 2 solicitações. Mas isso pode acontecer do cliente alterar ali a preferência, né, e colocar que permite, aí você consegue entrar em contato. Caso não, aí realmente tem que respeitar e aguardar esses 7 dias. Um outro limite que ela colocou é de chamadas iniciadas ali para o cliente. Então, quando eu informei que a empresa entra em contato, o cliente aceita ali a ligação, né? E eles chamam isso de chamadas conectadas. E cada usuário pode ter no máximo 5 chamadas conectadas. Então, a empresa ela consegue falar com o mesmo usuário por 5 vezes, né? 5 chamadas ali que o cliente atende, que é conectada, é o máximo que é possível ali dentro do período de 24 horas. Mas o cliente, ele pode entrar em contato com a empresa, né? Não tem nenhum limite, então é à vontade, mas da empresa entrar em contato com o cliente, no máximo 5 chamadas conectadas. Limite também é de chamadas simultâneas, né? Então, a empresa, ela tem até 1.000 chamadas simultâneas por número, né? Para entrar em contato ali com seus clientes.
Então, tem a operação e todo mundo ali, os operadores, estão entrando em contato com os clientes, e aí já tem 1.000 chamadas ali acontecendo ao mesmo tempo, 1.000 chamadas conectadas, né? Então, se o próximo operador ele tenta fazer uma chamada, né, que seria a 1.001, aí já não é possível, aí é retornado um erro, né, que vem da própria meta, informando que foi atingido ali o máximo de chamadas simultâneas, né? E aí, quando alguém ali desconectar, né, encerrar, e aí esse operador, ele consegue fazer novamente essa chamada, né? Até o momento, esse é o limite que a meta passou. Pode ser que sofra, alterações aí no futuro, né, para aumentar isso. Mas, por enquanto, são 1.000 chamadas ali simultâneas que a empresa consegue fazer. Bom, agora a gente vai falar da parte ali de custo, né? De como é que vai funcionar a parte de chamadas. Então, existe dois tipos de chamadas, né? Que é a chamada receptiva, que o cliente entra em contato com a empresa. Então, isso é gratuito. A empresa ela não vai pagar nada, o WhatsApp não cobra nada. E tem as chamadas ativas, né? Que é a empresa entrando em contato com o cliente. Então, quando a empresa ela envia um botão de chamada, né, o cliente aceita, a cobrança começa a ser feita por minuto. Então, no Brasil, o volume até 50.000, né, minutos, tem uma tarifa ali padrão que é mais ou menos cerca de 1 centavo ali de dólares, né? Então, para o Brasil, a gente paga em dólar, ainda não tem pagamento com a nossa moeda, então a gente paga ali em dólar, que aí é esse valor. Para o Brasil, a Meta fez uma tabela de descontos, né? Então, tem várias faixas. Então, quando tem a faixa padrão, né, que é até 50.000 ali por mês, você vai pagar uma tarifa, né, ali por minuto. Se você vai atingindo essas faixas, né, de 50 até 250.000, você atinge essa faixa, vai ficando mais barato, né? Vai barateando. E tudo isso é por mês. Então, quando vira um mês, volta tudo de novo. Então, volta para a tarifa padrão, né? Ali de cerca de $1, é, de 1 centavo de dólar, né? Quer dizer. E aí, quando vai atingindo novamente as faixas ali que a meta definiu, aí vai ficando mais barato, né? E aí, fechou o mês, vira, volta tudo de novo. Aí, outra questão da precificação, né, de como funciona a cobrança na prática. Então, as chamadas iniciadas pela empresa, elas são cobradas com base em 3 pontos principais, que é a duração da chamada, que é calculada por pulsos, né, de 6 segundos, o código do país, né, do número onde está sendo chamado, e a faixa de volume mensal, né, que é chamada de TIR. Sobre os pulsos, qualquer fração de pulso conta como um pulso inteiro. Então, por exemplo, uma chamada de 56 segundos, ela gera 9,33 pulsos, que são arredondados para 10 pulsos. E o TIR funciona mais ou menos assim: quanto maior o volume de minutos no mês, né, menor vai ficando ali o valor por minuto. E quando você atinge uma nova faixa, igual eu estava explicando, a tarifa vai ficando mais baixa e é aplicada automaticamente. Então, nessa parte do ROI, a Andressa ela vai explicar um pouquinho, e aí, quando ela terminar, eu retorno para mostrar algumas demonstrações. Falando um pouco para vocês da parte do ROI, que é para vocês terem uma ideia de como que a entrada da calling dentro do mercado de 0800 de telefonia, ele pode mudar todo o custo em cima de uma operação de telefonia para as empresas, né? Por isso que a gente trouxe esse dado tão relevante de ROI para vocês. Então, a gente exemplifica o custo que seria um volume de 10.000 chamadas no mês receptivas, né? Numa operação de 0800 tradicional,
Então, ali beirando os 6 mil, né? 5.400 um custo mensal estimado, né? Levando em consideração URA, enfim, todo o custo estrutural, enfim, versus do contexto receptivo do Calling API, que ele é gratuito, né? Então, esse é o comparativo que a gente queria trazer para vocês de 10 mil chamadas, né? Com uma duração média de 3 minutos, que numa operação tradicional de telefonia você tem o custo de quase 6 mil reais mensais, fora todos os outros custos que a gente sabe que uma operação de telefonia tradicional tem, que você tem que ter uma estrutura, enfim, toda por trás, né? No Calling API, a gente tem o contexto de ser gratuito na parte receptiva e também tem o contexto de estar dentro de uma plataforma que é usada por quase 90% dos brasileiros, né? É o canal da comunicação de 90% da população brasileira. A gente fala da questão do contexto integrado, né? Então, as chamadas elas ocorrem dentro da mesma plataforma, que nem a Stephanie falou lá mais para frente, lá no começo, que é texto e voz dentro do mesmo local. Então, contexto integrado é mais ameno para o usuário na outra ponta. Você está falando por texto, você pode falar por voz também. A escalabilidade digital, então, não tem essa questão de contar com uma estrutura de um próprio call center, você pode escalar isso sem ter o custo de uma operação tradicional, que tem que ter uma escalar a estrutura junto com escalar os atendimentos, né? Então, subir o custo físico para escalar. No digital, a gente sabe que é diferente proporcionalmente falando. E a parte do UX, né? Então, o cliente decide, o cliente é o tomador de decisão quanto à questão de falar ou não com a empresa, então ele se sente mais confortável durante esse processo. Então, o contexto de ROI, ele não está só vinculado, né? Apesar de a gente falar de retorno sobre o investimento, a gente está falando de um contexto de comodidade para o cliente e também o contexto de custo em cima disso, né? Aí a gente passa para o que interessa, que é a questão das demos, que a Stephanie vai voltar para falar com vocês. Bom, a gente fez algumas demonstrações, né, de cenários do WhatsApp Business Calling dentro da plataforma Vol, né? Então, na prática, a gente vai mostrar como é que funciona a parte do receptivo, um atendimento ali em andamento e também uma chamada ativa para que vocês possam entender como que funciona, né, e como seria interessante aplicar ali nas operações de vocês, né, no dia a dia, que eu acho que esses exemplos eles vão ajudar vocês a visualizar como o calling ele pode ser aplicado, né, de uma forma simples e integrada. Então, nesse primeiro cenário, é um cenário de uma chamada receptiva. Então, ali do lado direito é como se fosse o cliente, né, entrando ali em contato com a empresa. Então, tanto dentro do perfil quanto ali na conversa, ele consegue clicar para fazer a chamada de voz. E já dentro da plataforma da Vol, a gente já fez a integração ali para poder receber essas chamadas. Então, vai ter um tubar ali de ligações, né? Então, vai entrar essa chamada e aí vai ter a opção de aceitar ou recusar. E assim, aceitando, já vai ser possível falar com esse cliente através de voz e tudo ficar registrado ali na timeline, a gravação dessa chamada, para histórico, né, monitoria e tudo mais. E, e é isso, a parte da chamada receptiva. Esse segundo é uma conversa em andamento, né? Então, estava uma conversa ali digital, né? Uma conversa de texto, e foi para uma conversa de voz, né? O operador ali perguntou se poderia realizar a chamada e através de um link, né, que é o famoso WAMI, né, você pode configurar para colocar o número ali da empresa. Assim que você manda esse link para o cliente, ele clica e já consegue também fazer uma chamada ali receptiva. Vai aparecer para ele já a opção de iniciar a chamada. E temos aqui um terceiro cenário, né, que é as chamadas ativas. Então,
nesse cenário é necessário a permissão, né? Então, a conversa ela foi aberta e o operador precisa encaminhar ali para o cliente uma permissão. Aí, concedendo essa permissão, a empresa, a Vol, né, já recebe ali a informação dentro da timeline que o pedido ali foi aceito, né? Então, a empresa, ela já pode entrar em contato a qualquer momento, né? Ou até dentro ali do período de 7 dias. Após isso, aí é necessário conceder novamente. E aí, dentro ali da Vol, também já é possível fazer a chamada ativa. Então, com isso, o WhatsApp Business Calling, ele traz uma nova forma, né, de se conectar com o cliente. Aí ele acaba unindo as mensagens de texto, né, e as chamadas de voz no mesmo canal, sem precisar ter canais diferentes para cada questão, né? E além disso, o modelo de permissão e limites, né, definidos pela Meta, ela garante uma transparência também, um consentimento do usuário e a questão do respeito, né, à privacidade, para que não, esse cliente ele não seja incomodado. Então, é basicamente isso, como é que funciona. É, e obrigado pela atenção de vocês, né? Eu espero que a apresentação ela tenha ajudado a esclarecer como é que funciona o WhatsApp Business Calling, como é que funciona e como que ele pode agregar o valor aí no atendimento da empresa de vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, dar uma pincelada nas tendências que a gente espera para envolvendo a parte de voz para 2026, né? A gente sabe que a entrada de uma ferramenta que propicia chamadas para empresas é importante, por isso que a gente quis trazer essa parte de tendências para vocês. Então, a gente já fala de atendimento híbrido faz bastante tempo, né? Então, ele deixa de ser uma coisa que as empresas buscam e ele torna-se algo quase como obrigatório, né? Então, ele torna-se algo que faz parte do contexto do dia a dia, né? Ele tem que estar, a adoção da IA, o contexto híbrido, ele tem que ser uma coisa presente já dentro das empresas, né? Acho que é um movimento que a gente já tem visto nos últimos anos e é uma coisa que agora já passa a ser cotidiana, não digo nem torna-se a ser obrigatório, né? O contexto de um atendimento transicional híbrido ali, né? A IA já não é mais um diferencial, ela já é parte da rotina diária na maioria das empresas, né? Então, ele passa a transicionar da seguinte forma: a IA ela chega para automatizar processos que eram repetitivos, a dar mais agilidade para os times, e o atendimento humano ele passa a ser focado para casos específicos, para atendimentos especiais, e a IA vem realmente para facilitar e ela deixa de ser algo a se pensar e torna-se algo que tem que estar lá, né? Já cotidiano mesmo. A parte de agent, de assistant, então a gente está falando de ferramentas como o Val Copilot, né? Que são copilotos para atendimento para atendentes humanos, então que entra realmente para fazer coparticipação com esse conceito de atendimento híbrido, então para aumentar a eficiência do atendente humano para reduzir a carga. Então, ferramentas que usem a inteligência artificial para aumentar a eficiência do atendimento humano dentro dos processos das empresas. Ali falando um pouco sobre Omnichannel, a gente tem o Optichannel, que é o Opticanal, que é a questão de um conceito que a gente sempre fala do Omnichannel, que é unificar todos os canais, né? Aqui a gente transiciona um pouco mais, a gente fala de unificar todos esses canais, então, e-mail, redes sociais, a gente vaza para a parte de app, né? Da parte de chat e voz também. E a gente foca bastante que essa jornada seja fluida e sem ruídos, ou seja, eu tenho que oferecer
pro meu usuário, pro meu parceiro, pro meu cliente, um atendimento unificado em todos esses canais. Então, voz, telefonia, chat, app, redes sociais, e-mail. Eu tenho que ter uma cadência fluida, independente do canal que o meu cliente vai entrar. Então, a gente transborda ali o omnichannel e passa para esse omnicanal, que é realmente abraçar todos os canais que eu tenho, inclusive a parte de voz, e fornecer essa fluidez e essa coesão no atendimento do meu parceiro e cliente que está na outra ponta. A parte de voice bots, que é os atendentes virtuais por voz. Então, a gente pode transportar o conceito de um agent de A para voz, e aí a gente pode falar que ele substitui o conceito de URA, né, tradicional, então interações mais rápidas, mais naturais, então um voice bot para um personal shopper, para fazer uma compra por voz, isso não só vai facilitar o dia a dia, mas como ele entra para apoio de pessoas com deficiência, então a questão de voice bots para então transiciona do conceito de agent para aplicações operacionais para as empresas, para o conceito de voz. Então, assistentes virtuais que atuem com voz também, dentro de telefone ou, enfim, pelo próprio WhatsApp, como a gente tem falado. Então, fechando, né, a parte da proatividade combinada a um atendimento preditivo, né? Então, em vez de reagir aos problemas que o cliente relata, a gente usa o conceito da inteligência artificial ligada a todos os pontos de atendimento com o meu cliente. Então, a gente está falando de ferramentas como o Sentiment AI, que entende e tem IA ali no meio para acompanhar aquele atendimento para prever problemas, enfim, começar a prever demandas e fazer a solução até antes mesmo de que o problema chegue na minha ponta de suporte, né? Torna o atendimento telefônico uma parte estratégica e proativa da parte da experiência do cliente. Então, parar de tratar problemas pontuais que às vezes chegam em um ponto muito grande e começar a usar a própria inteligência artificial e a própria atendimento telefônico para fazer uma parte preditiva e prever realmente problemas e gaps que a gente tem que ser solucionados antes que eles se tornem maiores. E aí agora a gente passa para a parte de perguntas e respostas, podem ser deixadas no chat e a gente vai responder as dúvidas de vocês. A gente tem os minutinhos finais e uma parte do FAQ, que são as principais dúvidas que a gente vai enviar para vocês para casa. Só para reforçar um pouco, a gravação vocês vão receber, né, o link para assistir na íntegra, a apresentação e todos os materiais a gente disponibiliza para todo mundo. As perguntas podem deixar no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no nosso chat. Perfeito. A gente tem uma pergunta do Thiago aqui no chat. Com o Colin, o atendimento via chat também fica vinculado? Quais seriam os valores das mensagens? Então, ele quer saber se os atendimentos via chat ficam vinculados aos atendimentos por voz com o Colin, e quais seriam os valores das mensagens, Fanny? Uhum. Sim, as chamadas e o atendimento ali, tanto voz quanto mensagem ali de texto, elas ficam no mesmo lugar, unificadas ali. Então você consegue ter o histórico dos dois, né? Tanto gravação quanto mensagens, e a questão de valores, né? As mensagens de textos ali, elas são cobradas através dos templates, né? Então cada template tem a sua categoria e tem o seu valor, que é o que a Meta é, passa os valores e ao custo, né? E a mensagem ali, a chamada de voz, ela tem a precificação dela, a cobrança é feita por minuto. Então, tem uma tarifa ali padrão, né? Como a gente vai encaminhar as informações depois desse documento, aí você consegue ter os valores certinho. Fanny, acho que a gente pode passar pelas perguntas do FAQ por cima. A gente não teve perguntas no chat. Então, quer passar pelas perguntas do FAQ? Em call mesmo? Uhum, sim.
Então, a primeira aqui é, Ok, ah, perdão. tá, então, as perguntas aqui geram mais dúvidas, né? É a questão da duração máxima, né, de uma chamada suportada. Então, até o momento, a Meta ela não colocou nenhum limite de duração. A segunda, posso enviar ou receber mensagens de texto, mídia, enquanto uma chamada está em andamento? Sim, então você está conversando com um operador ali através de mensagem de voz, mas mesmo assim você ainda consegue mandar mensagem de texto para ele, até mesmo está conversando por voz, é necessário enviar algum arquivo, né, algum documento e tudo mais, você já pode ir ali mandando para ele através de texto. A terceira ali, qual é o número máximo de chamadas simultâneas, né? Que o número ali pode receber. Receber ou fazer seria no máximo até 1.000 chamadas conectadas, né? Então, tem 1.000 chamadas conectadas, aí a empresa não consegue fazer novas chamadas e nem o cliente consegue entrar em contato, porque já atingiu esse limite. O quarto, chamadas receptivas têm custo para a empresa? Não. Chamadas receptivas, elas são gratuitas. As únicas que são pagas são ativas que o custo é por minuto. A quinta, a empresa pode ligar para o cliente a qualquer hora? Sim, a empresa pode ligar para o cliente a qualquer hora, né? Desde que o cliente ele tenha concedido aquela permissão do template ou a mensagem interativa. Eu acho que antes da gente entrar no continuação, tem uma coisa importante que eu acho que é legal a gente falar para vocês. Até tem uma pergunta do Alan, se existe um guia para habilitação dentro da vol da Meta, no qual ele pode fazer a configuração, ou é necessário um setup inicial da vol para cada número de calling API. A gente pode sim desenvolver um documento explicando como é que funciona para fazer a habilitação, né? Mas quando o cliente ele deseja e cair ali com um time, né, específico, eles já seguem essa configuração inicial, né? Mas a gente pode desenvolver sim um guia, né, um documento para vocês fazerem isso sozinhos, né? Essa configuração. Feito. A Vol foi uma das primeiras empresas a implementar a Calling API, né? Acho que é importante trazer esse dado, não sei até se Mimura vai querer falar um pouquinho disso. É, essa novidade chegou em julho, né? E a gente tem muito orgulho de ser uma das primeiras empresas que está levando esse serviço para o mercado brasileiro. O nosso time, a Stephanie, a Prova Viva, tem trabalhado bastante para levar o Calling API para todos os nossos clientes e nós temos implementado a Core API e acho que é relevante falar isso para vocês, que é um serviço que está ativo, né? E a gente consegue pegar esse serviço, né? O Mimura, se gostaria de comentar um pouco sobre a experiência que a gente tem tido, porque foi lançado em julho, né? E ainda é um mar que a gente está navegando. Não sei se você quer ainda Isso, comentar eu um posso pouquinho. comentar. A gente fez o lançamento. Eu, até conversando com o pessoal da Meta, eles também entendem que o próprio mercado ainda não está preparado ou ainda não conhece o suficiente, né, em relação ao calling e os benefícios que pode trazer, né, na experiência do cliente. Então, tem até umas situações que eu percebo, por exemplo, você envia um HSM, né, pedindo autorização para o cliente para ligar. Aí isso tem um custo, né, que é o custo do HSM de marketing, por exemplo. Agora, se você enviar um link, o AME/calling, onde o próprio cliente ele clica e ele faz a chamada, daí o custo é zero, né? Tanto em termos de HSM quanto no custo de telefonia. Então, muitas vezes, sabendo usar a ferramenta, a gente vai ter custos, redução de custo bem expressivo. E eu acho que as empresas agora elas estão começando a entender, né, a respeito do calling
E a tendência é ser uma coisa comum, né? Principalmente em 2026. E também, principalmente, foi, foi comentado, né, em relação aos voice bots. A gente já algumas vezes recebe, né, voice bots ativos, mas a tendência é você ter voice bots, talvez com outro nome, né, mas porque elas já vão usar a IA generativa, onde você faz a ligação, seja via WhatsApp ou 0800, e você é atendido por um robô, onde você não vai saber se é um robô, né, de tão perfeito, de tão bom que vai ser o reconhecimento e a qualidade na voz. Ainda os custos ainda são relativamente altos, né, mas a tendência é que a partir de 2026 o custo dessas APIs, dessas tecnologias de voz, elas tendem a cair drasticamente também. Então a tendência é a gente também ver usando essa tecnologia de voz do Colin com a IA generativa, né? Que a gente vê, já está tão presente no nosso dia a dia. Aí tem um outro comentário também que não foi o tema desse webinar, que a Volt também ela está preparada para receber canais SIP, né, canais de telefonia comum. Então, é possível hoje, né, da mesma forma que tem a API do WhatsApp Calling, a gente também consegue fazer integração com canais de telefonia de PABX comuns. Então, é só assim entrar em contato, né, e a gente tem já os modelos preparados para ter essa esse essa quantidade, né, de canais, né? Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, tem o calling do WhatsApp, né? Também SIP, então tudo isso integrado no Rota 360. Esses são Perfeito. alguns pontos que eu queria colocar. Eu acho que é isso, pessoal. A gente chegou no próximo do tempo do nosso webinar, o último do ano. Como eu disse, vocês vão receber essa parte de FAQ. Se tiver mais alguma pergunta no chat, vocês podem colocar. São 13 perguntas, que são as mais comuns que a gente geralmente recebe internamente sobre o Calling API. Como o Mimura disse, a gente já habilita alguns projetos de Calling, tem a parte de SIP também. Aqui são as informações essas que a gente vai passar. A gente vai deixar com vocês o FAQ da Meta, tem os links interessantes para leitura posterior ao webinar. E aqui tem os nossos contatos. O nosso time de especialistas fica à disposição. Se vocês tiverem dúvidas sobre CIP, sobre Calling API, sobre número oficial, qualquer outro tipo de dúvida, os especialistas da Meta estão à disposição. A gente fica disponíveis para vocês. Posterior ao webinar, enfim. Acho que é isso. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Todo mundo vai receber a apresentação e o que foi passado aqui hoje. Obrigada por acompanhar a gente, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Obrigado, tchau, tchau.